controle da situação. Moisés ficou tranquilo e confiante em Deus. Então, você não deve esquecer que estava sob a liderança deste homem 2 milhões de pessoas. Ele era o responsável pela segurança desse povo no deserto, como o povo ia dormir, como o povo ia se alimentar, como ia beber água. Era uma responsabilidade tremenda. Aí eu pergunto a você no início dessa mensagem, na sua opinião, você acha que Moisés tinha muita ou pouca responsabilidade? Muita, né? Todo mundo está respondendo muita. Alguma vez você viu na Bíblia escrito que Moisés murmurou contra Deus? Viu ou não viu? Não. Alguma vez você viu aqui na Bíblia que Moisés alguma vez pensou em desistir? Não. Aí eu falo agora com as irmãs da igreja. Falo com as mulheres. Você, minha irmã, que tem a responsabilidade de cuidar da sua casa, dos teus filhos, dos afazeres domésticos, eu pergunto, o que significa essa responsabilidade comparando com a responsabilidade de Moisés? Você que tem a responsabilidade de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de preparar o almoço, a janta, o café da manhã, os afazeres domésticos. O que significa isso comparando com a responsabilidade que Moisés tinha? Praticamente nada. Se comparar uma coisa com a outra, praticamente nada. Aí eu pergunto, e por que você murmura? Por que você reclama? Por que você chora? Porque muitas das vezes nós vemos as mulheres dizendo, as mulheres casadas, dizendo, eu sou escrava, eu vivo na escravidão dentro da minha casa. Olha, eu se fosse você, cairia de joelhos pedindo perdão a Deus. Não murmure. Sempre lembre-se de fazer uma comparação entre o que você está vivendo e aquilo que os grandes heróis da fé viveram no passado. Eu lembro que minha mãe teve 6 filhos, criou os 6. Teve um tempo que meu pai abandonou a casa, minha mãe continuou segurando a barra, foi trabalhar fora, entregadora de Yakult, aquele Yakult que foi lançado num produto japonês, você lembra? Quando fomos morar no Rio, já tinha umas tias que moravam no Rio, e elas diziam, deixa um comigo, um dos filhos comigo, deixa o outro com a outra, o outro com a outra, você fica com 2, enquanto você se arruma. Ela dizia, não, onde eu estiver, meus filhos estarão comigo. Fomos morar no Morro do Juramento, minha mãe nunca aceitou que o filho ficasse na casa de quem quer que fosse. Sempre aguentou a barra, com 6 filhos. Agora eu pergunto aos homens. Agora meu papo é com os homens. E você, marido, que tem a responsabilidade de manter a casa, acordar às 5 horas da manhã, trabalhar o dia todo até às 18 horas, ser o provedor de comida, de roupa, de remédio, ser o provedor de escola para os filhos, de luz, de água, proteção para a esposa, proteção para os filhos. Eu pergunto, isso é muita ou pouca responsabilidade comparada com a de Moisés? É muita ou pouca? Pouca. Mas uma coisa interessante, eu tenho visto que são poucos os homens que murmuram. Já reparou nisso? São poucos os homens que você vê murmurando. Normalmente, murmuração parte das mulheres. Não sei por quê. Então, Moisés recorre a Deus e a resposta divina proporciona mais uma solução milagrosa para abençoar o povo de Israel. O povo com sede recorre a Moisés, murmura, Moisés recorre a Deus, Deus manda pegar uma árvore, um pedaço de uma árvore, jogar nas águas amargas de Mara e as águas se tornam doces. Moisés recorreu a Deus. Então, Deus não apenas supriu a necessidade imediata de água, mas também estabeleceu um princípio de obediência e confiança contínua na sua palavra. Aqui Deus está estabelecendo esse princípio de confiança contínua na palavra de Deus, absoluta na palavra de Deus. Deus estava testando tanto a fé e a obediência de Moisés como a do povo.
O Senhor Deus aqui está lembrando da importância que é nós confiarmos nas suas orientações. Você, às vezes, confia na orientação de um vizinho, de um amigo, de um parente. Tem que confiar na orientação de Deus, naquilo que Deus disse que é o certo. O cenário era o pior possível. Lá embaixo, Josué e o povo que ele escolheu, os homens que ele escolheu, lutavam contra os amalequitas. De acordo com o texto bíblico, Arão e Ur não estavam apenas presentes fisicamente. Entenda isso. Ele não estava apenas presente fisicamente, mas eles estavam imbuídos do mesmo propósito. Uma coisa que a gente costuma dizer, veste a camisa. De que adianta você ter uma pessoa ao teu lado se ela não veste a camisa? Se ela não luta pelos teus ideais? Se ela não tem o mesmo propósito que você? Porque, às vezes, a pessoa se aproxima de Moisés querendo fazer alguma coisa para levar alguma vantagem. Quem sabe Moisés me escolhe para eu ser o substituto dele. Quem sabe se eu fizer isso, o Moisés vai me dar dinheiro, vai me dar ouro, vai me dar prata. Gente que é ambiciosa, que está sempre querendo levar vantagem de tudo. Então, de nada adianta Arão e Ur terem subido, estado ao lado de Moisés, se ele não tivesse se envolvido com a causa de Moisés. Não adiantava nada, não tinha nenhum propósito. Então, o que é que Deus está dizendo? Deus está falando com a igreja. Ajude quem está plantando. Ajude quem está plantando. Ajude da forma que Deus colocar no teu coração. Mas ajude. Eu tive e tenho muitos irmãos, quizás todos, que como Arão e Ur, me ajudaram a manter meus braços erguidos. Nesses últimos 10 anos. Quantos se aproximaram de mim, a exemplo de Arão e Ur, e me ajudaram a ter os braços erguidos. Quando Moisés erguia os braços, quando ele fazia o que tinha que ser feito, Israel vencia. Quando ele baixava os braços, não tinha mais condições, Israel perdia. Então, Arão e Ur, percebendo isso, quando Moisés não aguentava mais fazer, a gente faz. Segurava os braços de Moisés. Esse era um simbolismo. Fazia o que Moisés não podia fazer. Então, aprenda a subir e nunca desistir porque alguém está criticando você por aquilo que você está fazendo para Deus. Aprenda a sempre subir, nunca desistir, porque alguns estão criticando o que você está fazendo para Deus. Que Deus coloque pessoas ao seu lado, como Arão e Ur, para somar na tua vida. Diga graças a Deus. Porque, irmãos, não é demérito algum, não é motivo de vergonha pedir ajuda. As pessoas, às vezes, são muito vaidosas, acham que é fraqueza pedir ajuda, contar que está enfrentando uma luta que sozinha não está dando conta. Não, pelo amor de Deus, não é demérito, não é vergonha. Moisés, um homem que tinha uma profunda experiência com Deus, esse homem viu Deus abrir o mar vermelho, esse homem viu maná cair dos céus, água jorrar da rocha, tantos outros milagres que ele viu Deus realizar, mas nesse episódio aqui, ele simplesmente reconheceu que precisava da ajuda de Arão, de Ur e de Josué. Eu só preciso de ajuda. Josué não tem mais capacidade de ir para a linha de frente de batalha. Escolhe homem, vai você. Eu preciso de Ur e Arão para me ajudar a fazer aquilo que eu não posso mais fazer. Então não é motivo de vergonha, não é demérito precisar de ajuda. Então isso aqui nos ensina que o nosso Deus sempre vai enviar alguém para estar conosco nas nossas lutas. Sempre. Deus não falha. Então nunca deixe o orgulho falar mais alto. Não se ache autossuficiente demais. Porque tem gente que diz, não preciso de ajuda de ninguém, eu tenho capacidade para fazer sozinho, eu vou lutar só, não vou pedir ajuda a ninguém, eu não vou contar meus problemas, eu não vou contar minhas fraquezas, eu não vou contar minhas necessidades. Isso é ser autossuficiente demais. Isso não agrada a Deus. Apenas permita que alguém some força contigo e ajude você a vencer. É muito melhor vencer com ajuda do que perder sozinho. Entenderam isso? Diga graças a Deus.
Então, essa batalha aqui contra os amalequitas traz um ensinamento importante para todos nós. Qual é o ensinamento? Assim como Israel enfrentou inimigos reais, os amalequitas eram reais, era um povo do diabo. Nós também enfrentamos inimigos reais. Todos nós enfrentamos. O povo de Israel, mesmo depois de ter testemunhado os milagres de Deus na vida deles, acabaram caindo na armadilha da murmuração, da insatisfação. Ao invés de orar com mais fé, ao invés de serem mais firmes na confiança em Deus, começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Que tragédia. Depois de tudo que já tinham visto. Já imaginou? Começaram a murmurar. Meus irmãos, amados de Deus, a murmuração não nos leva a lugar nenhum. Murmuração não vai levar você a lugar algum. A liderança de Moisés é testada. Moisés não murmura, mas o povo murmura. Eu só digo uma coisa para você, porque é isso que Deus está falando aqui. A murmuração vai te levar a mais insatisfação, a mais insegurança, a mais fragilidade. É isso que a murmuração faz. Então, é uma burrice, para não dizer outra coisa, a pessoa insistir em murmurar. Deus está no controle. A tua luta pode ser grande, mas quem vai determinar o tempo da luta é Deus, não é você. Diga graças a Deus. Então, o deserto nos apresenta lições valiosas. Em primeiro lugar, nos faz compreender a importância de você reconhecer a tua total dependência de Deus em todas as circunstâncias da vida. O deserto faz eu compreender que eu necessito, que é importante eu reconhecer a minha total dependência de Deus. No deserto, você depende de Deus somente. Não tem um amigo para ajudar, não tem um vizinho para quebrar um galho, não tem ninguém, é você e Deus. Então, nos ensina isso. Diga graças a Deus. Em segundo lugar, o deserto nos alerta contra a armadilha da murmuração e da insatisfação. Olha, é uma armadilha. O diabo arma uma armadilha para você ficar murmurando, para você ficar insatisfeito. Pelo amor de Deus, não caia nessa armadilha. Ao invés de nos queixarmos diante das dificuldades, devemos orar, crendo que no tempo de Deus Ele nos dará livramento. Você tem feito isso? Nos momentos difíceis da vida, você tem orado mais ainda, crendo que no tempo de Deus vai dar livramento? Você vê, a água é absolutamente vital para a manutenção da vida. É vital. Essa rocha aqui, da qual jorrou água, é vital para a sobrevivência física do povo de Deus. Paulo diz que essa rocha era uma tipificação de Cristo. Era um tipo de Cristo. Apontava para Cristo. Naquele momento ali era vital para que o povo permanecesse vivo fisicamente. Mas espiritualmente, só Cristo. Quer ver como Paulo fala isso? Abra na tua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ok, irmãos? Acharam? Então lá vai. E ele diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós bebemos de uma pedra espiritual, que é vital para a vida eterna, que é Jesus. Assim como a rocha forneceu água, que era vital para a sobrevivência física do povo de Israel, Cristo é a fonte de vida espiritual para os seus filhos, para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Agora vamos ver a chegada dos israelitas ao Monte Sinai, que é um marco espiritual da história de Israel. Abra em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 em diante. Isso aqui é um marco da história espiritual do povo de Israel. Encontraram? Vou ler o versículo 1.
no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui Deus está deixando claro o amor que Deus tem pelo seu povo, o cuidado que Deus tem pelos seus eleitos, lembrando-os de como Deus os havia liberto da escravidão do Egito. Deus está sempre lembrando: eu que libertei vocês, eu sou o Deus libertador, eu os carreguei sobre asas de águia. Você vê, Deus é maravilhoso. Deus falou isso naquela época com o povo de Israel, está falando no tempo de hoje com o seu povo. Deus mostra um interesse muito grande em que Israel seja reino de sacerdotes. Nós hoje somos sacerdotes de Deus, todos nós. Que Israel seja uma nação santa. Então, nesse momento cruciante da história, o povo de Israel é encorajado a lavar suas vestes, se abster de qualquer tipo de contato físico durante 3 dias, por as exigências de Deus. O que é que isso significava, pastor? Isso era um simbolismo. Simbolizava a necessidade do povo se aproximar de Deus com coração limpo, consciência pura. Deus mandou eles criarem barreiras ao redor do Monte Sinai e o povo não podia ultrapassar aquelas barreiras. Se passasse, morria. Então está tudo pronto para o grande evento. Veja no capítulo 19, Êxodo, versículo 16 em diante. Vou ler. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo de todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Até eu me estremecia. Densas nuvens, nuvens carregadas, trovões, relâmpago. Que cenário, hein? E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Eu já estive lá no Monte Sinai. Não tinha nuvens esparsas, nuvens escuras, não tinha trovão, não tinha relâmpago, mas é uma visão aterradora. No meio do deserto, você viaja quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros até chegar nesse lugar. Só tem um monte, a montanha. Mais nada, mais nada. Nós subimos o Monte Sinai, não com algum propósito espiritual, mas picaretagem de falsas igrejas. Levar pedido do povo para Deus, colocar no alto do Monte Sinai. O pedido ficava lá embaixo. Ninguém levava nada, absolutamente nada. Todo o monte tremia grandemente. Eu subi uma vez e quase que morri. Você começa a subir 7 horas, 8 horas da noite. Tem um guia que vai levando, tem uma porção de turista, só tem um mosteiro de uns freios capuchinhos, me parece, e mais nada. E a gente com fome, mas tinha que subir. E para subir, foi um Deus nos acuda. E para voltar de manhã, 6 horas da manhã, com o sol já rachando. Olha, eu pensei que eu não ia resistir. Eu e a minha esposa, eu me segura aqui que eu não estou aguentando.
eu vou desmaiar, eu vou morrer. Mas eu pensei que não ia aguentar, é uma estupidez. Mas Moisés fez isso com propósitos espirituais, diga graças a Deus. Versículo 21. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Se ultrapassar o limite, vai morrer. A orientação de Deus. Versículo 22. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. O Senhor replicou: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspasse o limite para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Versículo 25. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Olha, irmãos, igreja do Senhor, esse capítulo 19 começa mostrando as instruções de Deus para a santificação do povo. Deus dá instruções para santificar o povo. Vemos também aqui que ele mandou colocar barreiras para servir de limite até onde o povo podia ir. Se ultrapassa aquelas barreiras, morria. Ninguém podia tocar no monte, exceto Moisés, que foi o escolhido para receber os mandamentos de Deus. Agora, depois de tudo preparado, a manifestação de Deus começa com uma cena dramática. Por que eu digo uma cena dramática? O Monte Sinai está coberto por densas nuvens, ecoam trovões, relâmpagos. Imagine isso no meio de um deserto. Barulho de trovão que estremecia a terra. Raios para tudo quanto é lado. Uma visão de terror. O cenário do Monte Sinai, apesar de todas essas coisas que causam medo às pessoas, era uma visão majestosa. Imagina o alto do monte, nuvens escuras, trovões, relâmpagos. Era uma visão extraordinária. E Deus dizendo: qualquer homem, qualquer pessoa ou qualquer animal que se aproximar do monte e tocar nele, vai morrer. Morre. A resposta é que essa medida extrema, que alguém pode perguntar: por que Deus fez isso, pastor? Qual era o objetivo de Deus em não permitir que o povo passasse daquele limite, nem os animais? Essa medida extrema mostra a santidade do nosso Deus. O nosso Deus é santo, santo, santo. Mostra a necessidade de nós termos reverência. Isso tem que ser levado a sério. Quando se trata de Deus, tem que ter santidade, tem que ter reverência. A pessoa, para subir no altar da igreja, por exemplo, e participar do grupo de louvor, subir no altar para ser ordenado um diácono, tem que ter vida santa. Não é qualquer um. Não pode qualquer um subir. Primeiro tem que frequentar os cultos, frequenta a igreja. Você observa que a pessoa não falta culto, é exemplo para todos. Você percebe que a pessoa começa a mostrar sinais de conversão, mostra sinais de que ela nasceu de novo. Aí, depois desse tempo todo, ela está apta a desempenhar funções na igreja. Não é chegar hoje e amanhã já está em cima do altar. Não é chegar hoje, daqui a 30 dias, fulano é tão bonzinho, tão simpático, porque o pastor não bota ele como diácono. A irmã fulana, quanto tempo está a irmã fulana na igreja? Não, chegou ontem, pastor, mas é uma maravilha. Se o senhor conversar com ela, o senhor já bota ela hoje para ser diaconisa. Não, é ruim, viu? Não. A pessoa tem que mostrar pureza de coração. Você é um diácono. Você é um músico. Você é alguém que Deus escolheu. Pureza de coração. Mostrar que tem empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Você vê a pessoa sofrendo, passando por problema. Você já se colocou no lugar dela? Se você estivesse no lugar dela, como é que seria?
que é que você faria? E por que você não faz pelo teu próximo? Isso chama-se empatia. Mostrar compaixão, que é uma pessoa misericordiosa, que é uma pessoa cheia de amor, cheia de bondade. Senão, não pode. As coisas de Deus são coisas sérias. Bom, finalmente, Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe de Deus as tábuas com os 10 mandamentos. Aqui Deus estava se dirigindo ao seu povo. Aqui Deus está reafirmando a aliança que ele havia feito lá atrás com Abraão e a sua descendência. Deus estava reafirmando. A revelação dos 10 mandamentos começa com essa afirmação aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se apresenta como um Deus libertador. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que tirei da escravidão. O Deus que liberta da opressão, do medo, da dor, das angústias. Agora, você tem que crer nisso. Você tem que crer obstinadamente que Ele é o Deus que vai te libertar. O primeiro mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Marca aí na tua Bíblia. E quando eu coloquei como subtítulo Moisés, um exemplo de fé, tinha que ser um homem de muita fé para enfrentar isso que Moisés enfrentou. Eu conheço muita gente que arrota a fé, mas se colocar num deserto com 2 milhões de pessoas, vira macumbeiro no outro dia. Existe. É verdade. Então vamos lá. Êxodo 20, versículo 3. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O que é que Deus está proibindo aqui? O politeísmo. Deus está alertando para o compromisso que o seu povo tem que ter de adorar exclusivamente a Ele, o único e soberano Deus. Essa declaração aqui é a coluna vertebral da nossa fé. Nós somos um povo monoteísta. O que é monoteísta? Crer no único Deus. Nós não cremos em 3, nem em 4, nem em 5. Nós cremos no único e soberano Deus. Então, Deus estava dando um mandamento para que a gente tivesse cuidado com essa coisa. O segundo mandamento está em Êxodo 20, versículo 4 a 6. Vou ler. Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma semelhante ao que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. Versículo 6. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Igreja, Deus proíbe terminantemente a adoração de ídolos. Que você faça imagem de escultura. Lembrando que nessa época aqui, a prática de adorar outros deuses, de fazer imagem de escultura, era uma coisa generalizada. Para onde se virava, era o que você via. Durante os 400 anos de escravidão no Egito, o que esse povo viu foi a adoração a falsos deuses. Os egípcios adoravam muitos deuses, tinham muitas imagens esculpidas. Então, Deus exige respeito. Diga, Deus exige respeito. O terceiro mandamento, no versículo 7. Vou ler. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Deus exige respeito ao seu nome. O que Deus está mostrando aqui é que Ele requer de cada um de nós a responsabilidade de cumprir promessa, de honrar compromisso. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Essa coisa de eu juro por Deus. Olha, para você ter certeza que eu vou cumprir meu compromisso com você, eu vou fazer um juramento aqui diante de Deus. Isso é usar o nome do Senhor Deus em vão.
Não façam isso. Outra maneira de usar o nome de Deus em vão é quando a pessoa passa a congregar, com pouco tempo ela se diz convertida, se diz uma eleita, uma escolhida, se diz um cristão de verdade, mas quando você vai examinar, vive uma vida de incrédulo. Na igreja parece ser convertido. E na igreja é mole. Tudo é bom, tudo é bonito, é 1h30 de culto, vai embora para casa. Mas eu quero ver mostrar que é convertido durante as grandes lutas da vida. Quando você enfrenta um mundo hostil lá fora. Vocês estão compreendendo? Então, se dizer cristão, mas viver uma vida ímpia, eu sou povo de Deus, está usando o nome de Deus em vão. Não faça isso. O 4º mandamento, versículo 8 em diante. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Você já prestou atenção que Deus está ratificando a importância para esse povo aqui de guardar o dia de descanso? Lembra-te, quer dizer que eles já sabiam, não era novidade, lembra-te. Claro, Deus não deu exemplo na criação. 6 dias ele criou os céus e a terra, ao 7º descansou. Mas Deus não se cansa, pastor. Como é que ele descansou? O sentido dessa palavra descansou é cessou as atividades seculares. Cessou as atividades seculares. Quando Deus diz, lembra-te disso para santificar, ele já tinha dado o exemplo na criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Então, o sentido dessa palavra, descansou, é cessou as atividades. Naquele tempo, irmão, não havia calendário romano. Por isso aqui não tem nada a ver com o ensino adventista de que tem que guardar o sábado do calendário. Não havia calendário romano. Essa palavra sábado, no hebraico, é shabatum. O que é que significa shabatum? Pastor, shabat é o nome que Deus determinou quando houvesse calendário romano botar no sábado. Não. Shabat significa dia de descanso. Dia de descanso. Pode ser qualquer 7º dia. 6 dias trabalharás. O 7º é o dia de descanso para o Senhor teu Deus. Então não havia calendário romano, era qualquer 7º dia. Lá na frente, a igreja normatizou isso aqui e decidiu que o dia de descanso seria o domingo, porque era o dia feriado no mundo todo, onde a maioria do povo estaria descansando, não estaria trabalhando. Mas isso não significa dizer que uma pessoa que trabalha domingo não vai ter o seu dia de descanso. Vai ter, só que no outro dia. No outro dia. Outro 7º dia. Agora, a maioria faz no domingo, que é o dia de descanso. Diga graças a Deus. Eu pergunto, você tem guardado o dia de descanso? Você tem guardado? Shabatum, dia de descanso. 6 dias trabalharás. No 7º, nós descansamos das nossas atividades seculares. Pastor Eric falou alguma coisa hoje no início do curso. Eu estava aqui ouvindo. Ele falou sobre o dia de descanso, que para nós hoje é o domingo, para a maioria dos cristãos. Então você trabalha 6 dias. O 7º, que é o domingo, cessa todas as suas atividades seculares. O dia de descanso é um mandamento de Deus, irmão. Não é mandamento de um pastor. É mandamento divino. Você tem que dedicar o 7º dia, o domingo,
a atividades espirituais. Por isso que nós celebramos 2 cultos aos domingos, o primeiro de manhã, o segundo à noite. Você acha que é para quê? Para você ficar em casa assistindo futebol? Para você ir visitar parentes, familiares, amigos? Não. Guardar o dia de descanso. É dia de você ler mais a Bíblia, meditar mais na palavra de Deus, se fazer presente de manhã, voltar à noite. Essas são as atividades que Deus requer no seu dia de descanso. O 5º mandamento está no versículo 12 de Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você está vendo a importância da obediência e respeito que os filhos devem ter para com seus pais? Olha como é importante. A recompensa de vida longa aqui na terra. Honra teu pai e tua mãe. Pai e mãe é para ser honrado. Nós vivemos numa geração que não dá mais valor a pai e mãe. No meu tempo, pai e mãe era coisa séria. A gente dava ouvido porque o pai tem mais experiência do que a gente. A mãe tinha mais experiência do que a gente. O respeito era grande. Meu pai, ele bastava olhar. Se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, ele só olhava assim, ó, e parava. A gente já se tremia todo. A gente entendia que fizemos bobagem. Para levar um cascudo era 2 segundos. Para levar uma cintada na bunda era rápido. Então havia respeito. Havia temor. Para que se prolongue os teus dias na terra. O 6º mandamento está no versículo 13. Não matarás. Não matarás. Pastor, se eu estiver na minha casa e eu tenho um revólver 38, uma pistola automática, e um ladrão vier de madrugada e entrou na minha casa. Eu escutei um barulho, acordo, olho assim pela fresta da porta e o cara está lá com o revólver na mão, andando devagarinho. O que é que eu faço? Você diz assim, seu ladrão, eu sou crente. É isso? Você mete fogo. Você sabe lá o que esse cara vai fazer com a tua mulher? Você sabe o que um indivíduo desse é capaz de fazer com a tua filha? Pode causar uma chacina. Pastor, mas não diz não matarás? Sim, mas quando é em legítima defesa, a Bíblia permite. Legítima defesa. Isso é tão importante que foi Deus que instituiu a pena de morte. Você já ouviu o pastor pregar sobre isso, né? A pena de morte, em Gênesis 9:6, Deus diz: se o homem derramar o sangue do homem, pelo sangue do homem se derramará o seu. O sangue é vida. Se tirar a vida, vai pagar com a vida. Só pode tirar a vida de alguém em legítima defesa. Ou por um acidente que você não quis provocar. Pois aconteceu um acidente. Mas fora disso, tem que acabar com essa bobeira que a igreja não aceita a pena de morte. Tem um homem que vocês não conhecem, mas que eu conheço. Ele é muito cabeludo. Tem uma cabeleira maravilhosa. E o que esse homem tem feito no mundo é digno de pagar com a vida 100 vezes seguida. Era para pagar uma vez, volta, paga 2, 3. De tanta maldade que esse homem tem feito. De tantas vidas que se foram pela maldade desse homem. Você está compreendendo o que eu quero dizer, né? Está entendendo quem é o cabeludo? Quer dizer, porque somos cristãos, aí vamos dizer, não, nós vamos perdoar. Perdoar? É tão grave transgredir o mandamento não matarás, que a única penalidade possível é pagar com a vida. É tão grave quebrar esse mandamento, que se você quebra, você paga com a tua própria vida. Não há outra maneira. Deixa eu ver.
Abra em Mateus. Não, versículo 14. Versículo 14 ainda. É o 7º mandamento. 7º mandamento. Não adulterarás. Veja a importância da fidelidade conjugal. Jesus, em Mateus 5, versículo 27 e 28, marca aí na tua Bíblia. Mateus 5, versículo 27 e 28. E tem gente que diz que a graça, tudo é mais fácil, que Deus aliviou a barra, que havia um Deus mau no Velho Testamento e que o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. É mesmo, é? Quem te ensinou isso? Lúcifer. Evangelho de Lúcifer, capítulo 1, versículo 1. Que na minha Bíblia é diferente. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 5, versículo 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Isso era na velha aliança. Não pode cometer adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenções impuras no seu coração, já adulterou com ela. No Velho Testamento, quando dizia não adulterarás, tinha que ter o ato sexual. Tinha que ter o ato sexual. Quer dizer, era difícil pegar alguém em flagrante, só a cama que era testemunha. Com a casa fechada, como é que ia pegar? Jesus veio e disse, vou endurecer a coisa. Se um homem olhar para uma mulher, ou a mulher para um homem, com intenções impuras no seu coração, já adulterou com ela. Percebe? E como é que tem gente que diz que Deus aliviou? E na graça tudo é mais fácil. Pelo contrário, na graça tudo é mais difícil. O 8º mandamento, versículo 15. Não roubarás. Irmãos, Deus não tem compromisso com desonestos. Não roubarás. Normalmente, quando se fala em roubar, a pessoa pensa logo em assaltante. Assaltante roubou meu celular, assaltante roubou meu carro. Mas a abrangência de não roubar é muito maior do que isso. Você já prestou atenção como tem político que rouba? Roubando o teu dinheiro que você pagou de imposto, e o cara mete a mão, não quer nem saber. Isso é não roubarás. Mas tem outra coisa. Você trabalha numa empresa e tem lá uma Xerox. Aí você diz assim, eu tenho um trabalho do meu filho para fazer em casa. Eu vou pegar umas 30 folhas da Xerox e levar, que não tem problema. Isso é roubo. Não roubarás. Está roubando, não é teu? Quer ver outra coisa? Tem empresários que roubam no peso. Você compra um produto, está na prateleira do supermercado com a embalagem bonita, e você pensa que tem 500 miligramas, quando vai pesar, tem 430. Imagine 70 gramas de milhões e milhões e milhões e milhões de vendas. Você não roubarás. Quer ver outra coisa que muita gente não compreende? Você trabalha numa empresa. O teu patrão paga o teu salário para você trabalhar 8 horas por dia. 8 horas por dia, ele está te pagando. Aí no dia que teu patrão falta, ou no dia que tem que sair mais cedo, que tem um compromisso, você diz, patrão, já foi, me dá o jornal aí. Senta na tua mesa de trabalho e vai ler jornal. Está roubando. Está roubando o dinheiro do patrão. Ele não pagou para você ler jornal. Ele pagou para você trabalhar 8 horas por dia. Isso é roubo. Desonestidade. Bom, teria muita coisa para falar, mas o tempo já está se exaurindo. O 9º mandamento, versículo 16. Não dirás falso testemunho. Veja a importância de nós cultivarmos a verdade e a honestidade. Deus não tem compromisso com o desonesto.
Não dirás falso testemunho. Deus proíbe difamar o próximo. No Brasil, nós temos assistido, nesses últimos anos, um festival de difamação. Gente difamando gente, gente presa em penitenciária, acusado de golpista, gente que estava vendendo algodão doce, veio o arrasta da polícia, pegou a pessoa e está hoje cumprindo pena. Vocês acompanharam a professora Débora, que está 2 anos presa, 2 filhinhos pequenos, e ela não fez nada. A única coisa que ela fez foi pegar um batom, chegar na estátua do Supremo Tribunal Federal e escrever, perdeu, mané. 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Não dirás falso testemunho. Mas essa gente que difama vai pagar caro. Escute o que eu estou lhe dizendo, vão pagar um preço caríssimo. Deus proíbe você difamar o próximo. E, finalmente, o 10º mandamento, versículo 17. Não cobiçarás. Essa palavra cobiçar, é preciso você entender, ela tem um desejo, um sentido de um desejo forte, intenso, aquele desejo incontrolável que você tem por alguma coisa que não lhe pertence. Esse é o não cobiçarás. Então, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o automóvel do teu próximo, qualquer coisa que não pertence a você. Então, é um desejo incontrolável. É um desejo movido por uma inveja, por um sentimento diabólico que leva a pessoa a fazer loucuras para conquistar aquilo a qualquer preço. Para terminar, eu digo, ainda sobre esse mandamento, que todos nós que somos de Deus devemos ter uma grande gratidão por aquilo que nós já temos, aquilo que Deus já nos deu. Sermos gratos. Se Deus quiser acrescentar mais, Deus vai acrescentar. Não precisa ser desonesto. Não precisa se deixar mover pela inveja. Nós vivemos numa sociedade consumista, de consumismo. Isso leva as pessoas a se degladiarem. Uma quer ter o que a outra tem e ela não tem. Vira um verdadeiro inferno. A pessoa está sempre se comparando com o outro. Ela não está satisfeita com a vida dela. Ela quer o que a outra tem. Não, você tem que estar satisfeito com aquilo que Deus te dá. Eu estou satisfeito. Então, Deus entregou ao povo, através de Moisés, leis que iam servir para determinar a conduta espiritual do povo. Está aqui. Agora o povo de Israel tinha uma base para a moralidade e para a espiritualidade. Uma base para como viver a vida moral, uma base para como viver a vida espiritual. Amém? Agora, entenda uma coisa. A obediência a esses 10 mandamentos não era uma exigência para a pessoa ser salva. Salvação é por graça. Única e exclusivamente por graça. Na verdade, a obediência a esses 10 mandamentos era uma forma de você demonstrar gratidão por aquilo que Deus já tinha feito na tua vida. Entendeu? Não era se cumprir vai ser salvo, se não cumprir não será salvo, não. Eles cumpriam como prova de gratidão pelo que Deus tinha feito na vida deles. Eu estou tentando terminar, que a minha energia vou marcar aqui, eu bati na minha mão. Então, irmãos,
Amado de Deus, pedra que vive. Essa é a mensagem que Deus permitiu que eu trouxesse para a igreja nesta manhã de domingo. Medite, ouça várias vezes, até a mensagem entranhar no teu espírito, que ela vai produzir coisas boas da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã.